Boa tarde, amigos. 31 de março de 2026. E vamos voltar 62 anos atrás e vamos falar do 31 de março de 64, quando aconteceu um golpe civil-militar que destituiu João Belchior Marques Goulart do poder. Eu tinha 8 anos e, logicamente, não tinha consciência política, né? Não podia ter com 8 anos, mas eu era muito observador, eu era uma criança que observava muito, não é? Nada de celular, nada de joguinho, de tablet, nada disso, na internet, ninguém imaginava que um dia ia ter tudo isso, mas eu era muito observador. E meu pai incentivava a gente a leitura. E eu cheguei na porta lá de casa, em Feira de Santana, minha cidade natal, e meu pai estava se confraternizando com o vizinho, dizendo: agora o Brasil tem jeito, né? Meu pai era um lacerdista, ferrenho, anticomunista até a alma, não é? E ele vibrava com as primeiras cassações. Isso era um dia de terça-feira, né? Era um dia 1º de abril, porque na verdade o golpe foi no dia 1º de abril. E aí meu pai vibrava com as primeiras cassações, Prestes, Jânio Quadros e essa turma toda, João Goulart e por aí vai. Foram as primeiras medidas, não é? Mais ou menos 5.000 militares foram expulsos, porque tinham naquela época militares sindicalizados, né? E foi eleito o Ranieri Mazzilli no dia 2, não é? No dia 2 foi eleito Ranieri Mazzilli com João Goulart ainda no país, né? Uma coisa totalmente absurda, mas o Supremo ficou calado estava, o Supremo da época, e a imprensa movia. É só vocês pegarem os jornais aí, tá tudo escaneado, criptografado, seja o que for, tá tudo aí. As manchetes exortando o exército a intervir, a tomar providências antes que seja tarde, e a fúria comunista iria tomar conta do Brasil, né? Então, do dia 2 ao dia 11, ficou-se pensando quem seria o presidente, discutindo, mas só que os civis, que poderiam, fiquem sabendo que poderia ser um civil, não queriam assumir, porque eles queriam, na realidade, estavam de olho na eleição de 65, né? Então, pela Constituição de 46, quem assumisse estaria automaticamente fora do páreo em 65, porque não tinha a reeleição, né? Então, essa coisa toda. E o Goulart foi para o sul tentar uma reação, não é? E depois acabou no Uruguai, porque ele não era homem de violência. João Goulart não era. O espírito de João Goulart era a conversa, a negociação, não é? E o ponto focal de tudo isso era a reforma agrária. Ele tinha uma obsessão por implantar as reformas de base, que eu tenho ali na minha biblioteca, né? Seria o combate à especulação, fazer a reforma agrária, só que a reforma agrária era o ponto de maior discussão. Inclusive ele tinha assinado um decreto de desapropriar 6 quilômetros das rodovias federais e, contrariamente à Constituição de 46, que previa o pagamento em dinheiro, ele queria pagar em títulos da dívida pública, que só Deus sabe que dia seria pago. Então havia uma ferrenha oposição ao projeto de reforma agrária, e ele pretendia fazer vários comícios pelo Brasil, não só o de 13 de março de 64, na Central do Brasil, para jogar o povo contra o Congresso Nacional, não é? Bom, então no dia 11 de abril, finalmente Castelo Branco foi colocado como um presidente tampão, não é? Quando veio em 1966, ele ia sair em 66, deram a ele mais um mandato, né? Ele iria sair em 65. Ele ia ficar 64, 65, deram a ele 66. Aí veio o ato institucional número 2, e aí que veio o verdadeiro golpe. O golpe dentro do golpe, que aí acabou as eleições nas grandes capitais, nos estados, não é? Só tinha eleições em cidades menores, mesmo assim para prefeito, para vereador, né? E a propaganda política, eu me lembro que aparecia o retratinho lá do vereador, né? Vote em fulano de tal para vereador, partido tal. Só tinha 2 partidos, Arena
e MDB, né? Os primeiros anos foram difíceis, né? Porque o Roberto Campos e o Gouveia de Bulhões, que eram os comandantes da economia, tinham uma visão monetarista, restringiram o crédito, como é o nome? Reachatamento salarial, né? Vivemos momentos de muita quebradeira de pequenos negócios no Brasil. Depois vieram a fase das grandes obras, e aí veio todo o parque hidroelétrico do Rio Paraná, né? Onde está hoje Itaipu, não é? E depois veio o parque do Rio São Francisco, o sistema de Paulo Afonso II, veio Itaparica, Xingó, o Lago de Sobradinho, não é? Veio com aproveitamento de energia e água para irrigação, abastecimento de água. Depois tivemos Tucuruí, tivemos aqui perto de Salvador a barragem de Pedra do Cavalo, gera energia e supre água para Salvador, sistema de energia elétrica, linhas de transmissão, não é? As usinas nucleares, Angra 1, Angra 2 e Angra 3 foi comprado, a parte de material, está tudo estocado lá. Só Deus sabe o dia que algum governo vai se dignar a começar essas obras. A parte civil está pronta lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, não é? Então muita coisa foi feita, gente. Agora é lógico, se você me pergunta, sou terminantemente contra, porque é uma coisa vergonhosa para o Brasil a gente não ter condição de demonstrar ao mundo que a gente pode seguir a Constituição e não precisar de golpe. Não precisamos de golpe para coisíssima nenhuma. Nós precisamos seguir o que está na Constituição, ter uma austeridade fiscal, não é? Diminuir o tamanho desse Estado burocrático gigantesco e essa concepção no Brasil de que quem tem que gerar emprego é o Estado. Não, quem tem que gerar emprego é a atividade privada. É o empresário que tem que gerar emprego, não é o Estado que tem que gerar emprego, não é? Então, isso está exaurindo a nossa capacidade de investir e o Brasil, pelo tamanho que ele tem, o Brasil tem que crescer. O Brasil tem que crescer. O Brasil não pode crescer 2%. Eu vi o Brasil crescer 11% em 71%. Cresceu 13% em 72%. É mole o que é isso? A quantidade de obras. Claro que não deu tempo de fazer justiça social, mas havia emprego. Ok? Mas sou contra. Eu acho que a gente tem que demonstrar ao mundo que a gente pode sim, dentro da democracia, ter um projeto de crescimento econômico. E o povo brasileiro, ele quer empreender, ele quer trabalhar, ele quer produzir. Ok? Ideologia não enche barriga de ninguém. O que enche é produção, é emprego, carga. Sabe quanto era a carga tributária em 64? Ou melhor, quando o governo entregou em 85, 25%, 23%, 25% era a carga tributária. Hoje é 34%, 35%, não é? Então tudo isso tem que ser contado, gente. Não faço apologia à ditadura de coisíssima nenhuma, mas não pode negar a contribuição que aconteceu. O Brasil saiu em 85 melhor do que em 64. É só ver os indicadores aí, estão todos aí à disposição. E hoje, só para terminar, se não fosse essa infraestrutura que foi construída naquela época, a gente estava aí à luz de vela, óleo de baleia. Lá em casa, lá em Feira de Santana, em 64, faltava luz toda noite. Toda noite faltava luz. Né? Era uma usina pequena de bananeiras. Uma usina pequena lá de 4 turbinas, um negócio desse. Né? Então, é só comparar. E eu vivi, não era mole. Toda noite faltava luz. Faltava energia. Né? Então, vamos falar, para terminar, não estou defendendo ditadura, nem jamais vou defender. Mas também ninguém pode passar borracha no período de 64 a 85. Muito juízo aqui, gente, ó. Muito juízo, muito obrigado. E fiquem com muita saúde e paz.